Olá, tudo bem? De volta aqui com a nossa série Homens que Viram os Céus Abertos, baseado no Evangelho de João, capítulo 1, 51, onde Jesus disse que em breve vereis os céus abertos e o Filho do Homem subindo e descendo sobre ele. Vereis os céus abertos. No vídeo 1 nós falamos aí sobre João Batista. Se você puder se inscrever aí no nosso canal no YouTube, tá bom? Você com isso contribui, compartilhe também aí o nosso material. Muito bem, vamos então ao nosso segundo personagem aqui que também viu o céu aberto. O segundo personagem que quero tratar é Pedro, e o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículos 9 ao 11. Vai nos dizer o texto bíblico que Pedro estava hospedado em uma casa e enquanto lhe faziam a refeição, lhe preparavam uma refeição, Pedro subiu para o terraço a fim de orar a Deus, a fim de clamar a Deus. E quando Pedro estava orando, a Bíblia vai nos dizer que os céus se abriram. Quando Pedro estava orando, os céus se abriram. Então eu quero dizer a você que homens para os quais o céu se abre são homens de oração, de oração. Pedro, ele, enquanto esperava a refeição, ele se pôs a buscar a refeição celestial, o alimento celestial. Enquanto preparava um alimento da terra, Pedro foi buscar o alimento do céu. E ali Deus se revelou a Pedro. Então, quando o crente ora, os céus se abrem. Diz o pastor Hernandes Dias Lopes que quando o crente ora, o céu se abre, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Se você precisa de uma resposta de Deus, precisa que o céu se abra, precisa de uma orientação divina, você precisa fazer isso, orar, buscar a face de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa a você também. O céu se abre, mas com propósitos específicos. Deus mostrou os céus abertos e revelou a Pedro um propósito específico, mostrando a Pedro que um monte de animais que o judeu geralmente não se alimentava, e Deus mandou Pedro matar um daqueles animais, chamados animais imundos, né, segundo a lei do Levítico, que era para ele matar e comer. E Pedro disse: não, Senhor, eu não posso. E a ordem veio: você não pode chamar de imundo aquilo que eu purifiquei, Pedro. E aquela visão se repetiu por 3 vezes. Então Pedro entendeu que aquilo não era para que Pedro comesse realmente, mas era para Pedro pregar o evangelho às pessoas que precisavam, os gentios, que os judeus consideravam como animais imundos. Então, ou seja, quando o céu se abre, haverá propósitos específicos. O céu não se abre sem propósito. O céu não se abre sem objetivo. Se Deus te revelar alguma coisa, certamente será algo para você fazer. Portanto, se você quer ver o céu aberto, precisa entender uma coisa: o céu se abre, mas para mostrar o querer de Deus, não o seu querer. E às vezes o que você vai ver quando o céu se abrir, quando Deus trazer uma resposta a você, pode não ser aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ouvir. Como o próprio Pedro, cheio das suas reservas religiosas, Pedro disse: Senhor, eu não posso fazer isso. Mas Deus estava mandando ele fazer. Ou seja, quando o céu se abre também, nós podemos ter surpresas, porque os céus podem se abrir para mudar os nossos preconceitos, nossos conceitos, para mudar as nossas práticas, nossas atitudes. Portanto, se você está disposto a ter os céus abertos para revelar a você a vontade de Deus, não revelar, não obrigar a Deus a fazer o que você quer, mas o céu se abre para obrigar você a fazer o que Deus quer, para dar a você uma direção sábia. Portanto, quando você estiver orando, aprenda, os céus vão se abrir
mas vou mostrar a você a vontade de Deus. E quando isso acontecer, cumpra a vontade de Deus, porque o nome do Senhor será glorificado. O texto vai nos dizer que após aquela oração, chegaram 2 homens da parte de Cornélio. Pedro então ligou a revelação que ele já tinha acabado de receber com a chamada para ir à casa de Cornélio. Então ele entendeu que a revelação estava se cumprindo. Outra coisa que eu aprendo com Pedro é que Pedro subiu para o terraço para orar. Ou seja, quando nós queremos a direção de Deus, temos que sair desse plano aqui terreno e subir para um plano maior. Aí sim nós teremos revelações de Deus. Quer ter revelações de Deus para a sua vida? Sobe para um plano maior, tá? Que seja o monte, que seja o seu quarto, mas desgruda, desgarra, desapega desse mundo, vai para um lugar de mais profundidade, de comunhão com Deus. Aí você vai ver os céus se abrirem e você vai ter direção de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.